Paz do Senhor. Mais uma vez eu tô aqui, mas dessa vez comprometido para trazer meu testemunho. Tô muito feliz em poder compartilhar, né? Esse vídeo é muito especial para mim e eu não pretendia gravar, né, tão cedo um vídeo contando meu testemunho, mas no vídeo que eu postei falando sobre as raízes, teve uma pessoa que me perguntou como foi meu encontro com Deus, porque eu comentei no vídeo que eu tive um encontro com Deus e teve uma pessoa que me perguntou como foi esse meu encontro com Deus e que gostaria de ouvir meu testemunho. Então eu pensei e falei assim, eu acho que a hora é agora de eu contar. As pessoas próximas sabem um pouco da minha história, mas não sabem na intimidade. E esse vídeo, além de ser muito especial, ele é muito íntimo, porque eu vou contar coisas de dentro de mim, coisas que eu vivo com Deus, intimidade que eu tenho com Deus. Então, é um vídeo especial e eu tô feliz em poder compartilhar. E eu espero que o meu testemunho sirva de força, de certa forma, para quem está caído e precisa se levantar, ou se encontra num momento de desespero e achando que não tem solução para a vida, mas eu quero te dizer que tem, porque eu já estive nesse lugar e eu sei como que é e Deus me resgatou. Eu vou tentar ser breve, mas eu quero detalhar alguns pontos que foram cruciais para esse reencontro com Deus. Para quem não sabe, eu cresci numa família evangélica. Minha mãe, minha avó sempre me levaram para a igreja desde nova. Eu sempre fui da igreja. Minha mãe, meus pais são separados, então quando eu estava com a minha mãe me levava para a igreja e quando eu estava com a minha avó levava os netos para a igreja, né? Então não tinha escapatória, a gente sempre estava na igreja. E minha mãe era frequente na igreja, gostava de participar, então ela participava de projetos, trabalhos, e incluía a gente, né? Eu e meus irmãos. E a gente foi construindo a nossa essência baseada na Bíblia, baseado nos ensinamentos de Deus. Minha avó da Assembleia, então, aquela irmã do coque fervorosa, e eu lembro muito bem de quando eu ia para a igreja dela. Minha mãe também, por um período, foi da Assembleia, a maior parte da vida dela, assim, na igreja foi da Assembleia. Então, a gente passou um momento bom dentro da Assembleia de Deus. A gente também, com a minha mãe, foi de outras igrejas batista, outras denominações, mas a maior que a gente frequentou por maior tempo foi na Assembleia. E minha avó sempre foi da Assembleia, até hoje ela é. E a nossa infância foi dentro da igreja, a nossa essência foi sendo construída através dos ensinamentos da Bíblia. Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu dessa forma. E aí eu fui ficando mais velha, fiz 18 anos e quando chegou nos 22, 23 anos, eu me afastei da igreja. Minha mãe já não tinha controles, né, sobre as nossas vidas e acabou que não foi só eu, foi tipo um efeito cascata. Eu saí, meus irmãos todos saíram, só que aí meu irmão voltou, foi o primeiro a voltar para a igreja, o Pedro Henrique. E ele começou a frequentar a igreja e participar ativamente. E eu continuei minha vida fora da igreja. Comecei a viver coisas que eu não vivia, mas sempre com a minha essência. Nunca fui imprudente, mas comecei a frequentar lugares que eu não frequentava, como barzinhos. Comecei a vestir roupas que não eram adequadas para mim, que antes eu não vestia. Foi nos momentos em que fiz tatuagens no meu corpo, que para quem é da igreja, a gente sabe assim que não é o certo a se fazer. Eu não julgo, não tenho opinião formada sobre isso, mas a minha mãe e a minha avó têm e elas ficaram chateadas, mas na época eu estava vivendo o que eu queria viver e acabei fazendo várias tatuagens. Não me arrependo porque faz parte da minha história, faz parte do meu processo, mas não faria de novo. Então,
eu fui vivendo essa vida por anos, né? Foi por anos. E teve um momento que, assim, eu vivi um período sozinha, eu morei sozinha. E aí, nesse período, foi que eu não tinha filtro mesmo. Saía, não tinha hora para voltar, saía dia de semana, final de semana. Então, minha vida não estava nada agradável aos olhos de Deus. E foi assim até receber a notícia do falecimento do meu irmão. Meu irmão faleceu com 24 anos num acidente. E ali minha vida acabou. Acabou. Eu lembro da fase que eu vivi naquela época e eu falei, eu acabei, eu não existo mais. Eu não consigo explicar, mensurar, descrever a dor que eu sentia, que eu sinto hoje, mas hoje não é nem tanto igual na época. Eu sou a mais velha, então eu tenho um instinto assim materno, porque eu vi meus irmãos crescerem, ensinei muita coisa para eles, ler, escrever, quem ensinou todos eles a ler e escrever fui eu, então eu ajudava minha mãe a cuidar, então eu cresci com essa coisa, esse sentimento materno, então perder ele foi como se um pedaço de mim tivesse ido embora junto. E a primeira coisa que eu fiz foi me revoltar com Deus. Eu não aceitava e eu falava, Deus, como assim? Um menino que estava dentro da igreja, fazia curso de teologia porque queria virar pastor, fazia projetos na igreja para resgatar vidas, trabalhos sociais, ia no monte, pregava, e um acidente o Senhor leva. Quantas pessoas ruins que cometem crimes aí, da idade dele ou até mais novo, sofre acidente, coisa pior, vai para o hospital e sai no outro dia. E meu irmão, um menino bom, foi assim por alguns meses eu questionando Deus e eu não aceitava, eu falava, Deus, para mim não existe, acabou. E, e eu falava assim fortemente, eu lembro, porque a dor era muito grande, eu não conseguia entender, compreender isso que eu passei. E aí eu entrei numa depressão profunda, muito forte. Porque aí a dor só foi aumentando. E aí eu morava na época em BH e eu tive que voltar para minha cidade, porque lá eu morava sozinha e eu tive que voltar para ficar com a minha família, porque eu não tinha condição. A depressão minha estava tão forte que eu estava sem condições de viver sozinha, porque senão eu também ia acabar morrendo do jeito que eu tava. Eu não comia, não bebia, não saía do quarto, não levantava da cama. Então, o pessoal daqui de casa resolveu me buscar e eu voltei. Mas aí quando eu voltei, eu falei, eu preciso ocupar a minha cabeça, eu preciso ocupar minha mente, que senão eu vou ficar pior. Porque aqui onde que eu moro agora é no interior, cidade pequena, então não tem muita coisa para fazer. E eu cheguei querendo abraçar o mundo. Entrei na faculdade de novo, comecei no curso que eu sempre tive vontade, mas não tive coragem de fazer. E aí eu comecei a fazer curso de inglês, trabalhava em 3 empresas em home office, e aí eu não tinha tempo nem de respirar. Porque na minha cabeça, se eu parasse e tivesse uma pausa para pensar, eu ia pensar no meu irmão e ia me prostrar. Então e o tempo vago que eu tinha, eu ia treinar, eu ia fazer alguma coisa. Eu nunca ficava parada. Só que o meu corpo começou a cansar. Meu corpo começou a desligar, porque era muita carga, né? E além disso tudo, eu vivendo o luto, junto com isso. Fazendo várias coisas e vivendo o luto, porque o meu luto não estava sendo tratado. E aí eu comecei a fazer terapia, resolvi fazer terapia e continuei com os afazeres, as tarefas, até que chegou um ponto que eu não estava aguentando ir mais para a faculdade, e começou a me dar pânico, muita gente ao mesmo tempo falando, e eu comecei a ficar desesperada, e uma coisa foi desencadeando outra, comecei a ficar ansiosa, com pânico, com a depressão, e aí eu resolvi trancar. Junto com a minha terapeuta, a gente falou, vamos trancar um período a faculdade e aí você diminui a sua carga.
E aí foi uma coisa, foi, eu acho que foi uma das melhores decisões que a gente tomou, nós duas, né? Que ela estava me acompanhando e sabia o que ela estava fazendo. Só que aí eu continuei com a depressão, continuei com a depressão, continuei com a depressão e abandonei tudo. Larguei todos os empregos, larguei o curso que eu estava fazendo, fiquei em casa. E aí eu não conseguia mais sair do meu quarto, não conseguia comer. Minha mãe, às vezes, quando estava em casa, que minha mãe trabalha, ela vinha trazer comida para mim, porque ela ficava preocupada. E aí eu comecei a, dentro do meu quarto, conversar com Deus de novo. Do nada, me deu um estalo e eu comecei a falar com Deus e tentar entender. Tudo que eu falava com ele era só por que meu irmão? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Eu queria entender, que ele falasse de certa forma comigo. E aí eu comecei a buscar a resposta, porque para mim tinha que ter uma resposta aquilo que eu passei. A perda do meu irmão tinha que ter uma resposta. Deus tinha que me responder por que que ele fez isso. E aí eu comecei a assistir vídeos de pregação no YouTube, louvores no YouTube. E eu comecei a, tipo, fazer um culto, eu e Deus aqui no quarto sozinha. E aquilo começou a movimentar. A semente já estava no meu coração, né? Acabei de falar um vídeo sobre frutos. A semente já estava plantada desde quando eu era nova. Então eu sabia Deus que eu servi, conhecia muito bem quem era Deus, a história. Eu tinha a essência, mas só que a minha raiz estava seca, né? Não estava profunda. E eu, nesses vídeos que eu comecei a assistir de pregação, a minha raiz começou a dar uma mexidinha, procurar umidade. E aí eu peguei, comecei a orar e falei: Senhor, eu queria tanto voltar para a igreja, mas eu queria ir para uma igreja de igual quando eu era criança. Uma igreja que eu me sentisse como eu tivesse na infância, aquela pureza, aquela coisa que eu tinha de querer trabalhar na igreja, de querer ajudar, igual a gente, como era nós quatro que fazia. Só que hoje é tão difícil. Hoje, infelizmente, a igreja mudou bastante o formato. Então, quem viveu a, a essência da igreja antigamente sente a mudança da essência de hoje. E a cidade é pequena e eu procurando, e eu pensando onde que eu vou, onde que eu vou. Aí um dia pensei em visitar a igreja que eu tô hoje, que é a Assembleia de Deus. E antes de ir, eu orei e falei, Senhor, eu queria ir e chegar lá e sentir como se eu tivesse minha avó me levando para a igreja e eu assistindo o culto. E eu fiz essa oração e saí. Era uma terça-feira, não tinha muita gente na igreja, então eu já fui com esse intuito, não vai ter quase ninguém. E eu fui na assembleia justamente para tentar resgatar aquela essência que eu tinha quando eu ia para a igreja. E quando eu cheguei lá, assim que eu entrei, eu sentei no cantinho, meus olhos já encheram d'água, porque eu cheguei na hora, no horário mais cedo e tava as irmãs do círculo de oração ajoelhada, igual na igreja da minha avó. Só via os coquezinhos das irmãs e o pastor orando, uma oração fervorosa. E meu olho ali encheu d'água, que eu lembrei de eu chegando na igreja com a minha avó, quando eu era pequena, e vendo aquelas irmãs do ciclo de oração tudo ajoelhada, só os coquezinhos do cabelo branco. E aí eu abaixei a cabeça e fiquei esperando a oração do pastor terminar. E quando o pastor terminou a oração, ele levantou e começou a cantar um hino da harpa. Aquilo dali é como se eu tivesse voltado no tempo. Um hino que eu sabia, que fazia anos que eu não ouvia, e eu falei, eu voltei à minha infância. E aí veio a esposa dele, ela também estava ajoelhada, ela se levantou e me convidou para sentar junto com as irmãs do ciclo de oração. Aquilo dali foi de uma
pureza, parecendo como se Deus estivesse me abraçando, se ele tivesse, como que se Deus estivesse falando assim, eu ouvi a sua oração que você queria se sentir como se estivesse na igreja com a sua avó. E foi exatamente o que Deus fez. O pastor louvando o hino da harpa e eu sentada no meio das irmãs do coque, igualzinho quando eu sentava com a minha avó, que minha avó sentava os netos tudo do lado dela. E eu fiquei ali no meio das irmãs. E ali eu já comecei a chorar. Eu chorei o culto inteiro, porque eu senti o abraço de Deus. E quando eu cheguei em casa, apesar da situação, apesar de eu estar sofrendo ainda pelo luto, eu falei: Deus me ouve. E se meu irmão morreu, tem um porquê, tem algum motivo. E aí eu comecei a buscar a Deus para achar a resposta, mas dessa vez a resposta que eu estava querendo achar é dentro da Bíblia, através de oração. Queria que Deus me falasse, agora de forma verdadeira, como serva, né? E aí eu comecei a frequentar a igreja e cada vez mais buscar, buscar, buscar. E do dia para a noite eu adoeci. Foi no começo do ano, em janeiro. Eu dormi bem e acordei e não aguentava mais andar. Eu tenho um problema de saúde, né? Endometriose. E aí eu fui para o hospital e do hospital eu fiquei internada 10 dias. E era época que o pessoal estava programando, os jovens estavam programando para o retiro de carnaval na igreja. E eu queria muito ir, porque alguma coisa dentro de mim falava que eu ia achar a resposta ali naquele retiro. Só que eu estava internada dentro do hospital. E aí, recebendo mensagem, eu vendo no grupo, tem que confirmar, falta 4 vagas, faltam 3 vagas. E eu no hospital. E eu peguei e falei, põe meu nome, sem saber, porque tinha o risco de eu ter que fazer cirurgia. E aí eu ficar mais tempo. E eu falei, não, Deus, eu vou nesse retiro de qualquer jeito. E eu coloquei meu nome e confirmei, e tinha que fazer o pagamento e foi tudo dando certo. E na semana, eu acho que uma semana antes do retiro eu tive alta. E aí eu fiquei muito feliz, que eu falei, vai dar para ir no retiro, mas só que eu fiquei com aquela sensação, eu vou pro retiro, mas será que eu vou passar mal? Porque eu tive alta, mas a minha alta, a médica falou que qualquer hora eu poderia voltar, porque eu não estava 100%. Na verdade, a minha alta eu tive porque eu pedi porque eu não estava mais aguentando ficar no hospital, era muito medicamento que eu estava tomando. E eu chorei ali, e a todo momento eu orando, pedi para minha mãe, na hora da visita, levar minha Bíblia, e todo dia à noite eu orava e abria a palavra, e eu confiando que eu ia no retiro, e chegou no dia do retiro e eu fui. E a gente foi com medo mesmo, minha mãe com medo aqui de eu passar mal lá, e eu com medo de ir passar mal, mas eu fui porque eu sabia que a minha resposta ia estar lá. E no primeiro dia, assim que começou o culto, eu passei mal. Eu passei mal. Mas graças a Deus eu passei mal no lugar certo. Eu estava cercada de pessoas cheias de Deus. E aí os irmãos oraram por mim. E aí aquela dor foi melhorando. Eu fui voltando. Lá tinha uma médica que cuidou de mim também. E eu fui tomando meus medicamentos. Eu levei os medicamentos todos para o retiro que eu tinha que tomar. E aí foram 4 dias intensos ali. A gente não podia levar celular, então a gente estava sem saber nada que estava acontecendo no mundo. E teve um dia antes de finalizar o penúltimo dia, a gente fez o jejum do silêncio. E foi nesse dia que eu tive o um encontro com Deus. Eu, durante os outros dias, Deus falando fortemente comigo, usava pessoas para falar coisas comigo da minha intimidade e falando comigo, eu chorava muito, porque era coisa que só eu e Deus sabia. Então eu sabia que ele estava ali, presente e me vendo. E uma coisa assim que eu vou revelar aqui é uma intimidade minha com Deus, uma revelação que a irmã me, me deu através de Deus. Ela me abraçou e começou a falar em línguas e falando em línguas ela falou
Deus falou comigo e falou: Eis que tenho ouvido sua oração, eis que tenho visto o seu sofrimento, mas hoje eu te pego pela mão direita e endireito os seus caminhos. Eis que estou derramando sobre ti hoje o meu bálsamo. E foi ali naquele momento que eu chego a ficar arrepiada, emocionada. Foi naquele momento que eu vi o tanto que Deus me ama e o quanto que eu fui injusta por questionar, por ter levado o meu irmão. Porque hoje, assim, por mais que me doa falar, se o meu irmão não tivesse falecido, eu estaria até hoje no mundo. Eu não teria voltado para a igreja. Tem aquele ditado que todo mundo fala: se não vem pelo amor, vem pela dor. E talvez precisou de Deus levar o meu irmão, que era uma pessoa que estava na igreja, firme com Deus, para eu retornar para a igreja. Então ele usou uma vida para ganhar uma outra vida. E no penúltimo dia a gente fez o jejum do silêncio, onde ali a gente era aproximadamente 100 jovens que estavam presentes. E nesse jejum do silêncio ninguém podia conversar com ninguém. Foi uma parte da manhã até o final da tarde. Se eu não me engano, foi de 10 da manhã às 4 da tarde. A gente só podia conversar com Deus. Cada um pegou um lugar e foi ter seu encontro com Deus. Eu levei um caderninho de rascunho e eu sentei num lugar onde que eu olhava assim para o horizonte e via uma montanha cheia de árvores e o céu. O céu estava lindo. E eu orei e falei. E Deus sabia da minha vontade que eu sempre tive de falar de Deus. Eu sempre tive essa vontade, mas eu acho assim que é uma coisa, uma responsabilidade muito grande. Eu nunca tive coragem. Então eu peguei e falei com Deus: Deus, eu tô com a Bíblia aqui agora. Me dá uma palavra, fala comigo, que eu abra uma palavra e eu tenha discernimento do que o Senhor quer falar através dessa palavra. Eu orei, abri a Bíblia e caiu em Daniel 3. E Daniel 3 fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. E fala sobre a experiência que eles tiveram na fornalha e a força que aqueles jovens tinham, a confiança em Deus. Por mais que eles estavam sendo ameaçados de ser jogados na fornalha, eles não negaram a Deus e mantiveram a sua fé porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Isso para mim foi de uma profundidade tão grande e ali nasceu a minha primeira pregação, a primeira mensagem que eu tenho registrado até hoje. Até hoje eu não preguei ela para lugar nenhum, foi só eu e Deus ali. Eu fui escrevendo e chorando, e eu olhava para o céu porque eu escrevi uma pregação através disso e eu nunca tinha feito isso. Fui escrevendo e saiu uma pregação linda, que às vezes eu volto aqui para ler e eu sinto aquele fogo. E aí eu me coloquei no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego. No momento em que meu irmão faleceu, eu estava na fornalha de fogo, mas havia um quarto homem comigo, passando por aquele luto, passando por aquele sofrimento igual Sadraque, Mesaque e Abednego. É como se Deus estivesse falando: eu permiti que você entrasse na fornalha, mas eu estava lá com você a todo momento. E depois que eu li sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, a minha fé se transformou, é uma coisa inabalável. É como se eu tivesse me tornado aqueles três jovens. E por mais que fosse ameaçado, a minha fé não se abala, porque hoje eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que se eu entrar na fornalha novamente, Deus vai estar comigo. Eu, depois do jejum do silêncio, depois dessa mensagem que eu escrevi de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu escrevi uma carta. Resolvi escrever uma carta para Deus. Nessa carta eu coloquei tudo. Perguntei por que tanto sofrimento que ele permitiu eu passar, por que tanto problema de saúde, porque eu tenho alguns problemas de saúde. E aí eu falava, questionei tudo nessa carta.
e esperei ansiosa pro culto à noite, porque eu queria que ele tivesse me respondido aquela noite. Tinha mais 2 dias, o final daquele dia e mais um dia inteiro no outro dia para Deus me responder a minha carta. E aí passou, eu escrevi a carta, eu questionei a morte do meu irmão, questionei tudo, tudo que eu pude falar com Deus, eu abri meu coração através dessa carta. E aí acabou que finalizou o dia, finalizou o outro dia e Deus não me respondeu minha carta. E aí eu voltei para casa. E quando eu voltei para casa, eu tive acesso ao meu celular. E esse jejum de silêncio nessa hora eu não tinha noção da hora, mas era tarde, era nessa hora eu estava no jejum do silêncio. Quando eu peguei o celular e cheguei em casa, eu vi uma mensagem. No dia do jejum de silêncio, eu cheguei em casa na quarta. O jejum de silêncio foi na segunda. Às 3h02 da tarde, tinha uma mensagem de uma pessoa aleatória que começou exatamente assim: Deus pediu para te dizer. E o final dessa mensagem foi a resposta de tudo aquilo que eu escrevi na minha carta. Eu lá no retiro achando que Deus não tinha me ouvido, mas só que Deus tinha me ouvido e estava me respondendo em tempo real. Só que Deus tem seu mistério, né? Ele me respondeu de outra maneira. Eu achei que ele ia me responder lá no retiro, mas ele usou uma pessoa para me mandar essa mensagem. Uma pessoa que não sabe assim, não sabia assim o que eu tinha escrito, ninguém sabia o que eu estava vivendo, ninguém sabia dessa carta, mas só que escreveu exatamente a resposta daquilo que eu estava procurando. E eu tenho isso registrado no meu caderno. Esse caderno meu eu chamo de memorial com Deus. E ali, a partir daquele momento, daquela mensagem que eu li, eu falei assim: Deus me ouve, Deus me vê. E aí eu comecei a orar, jejuar. Eu jejuo toda semana, oro todas as noites, a todo momento. Eu tento buscar Deus. Se eu tô sentada, eu tô ouvindo um louvor, porque eu tô querendo cada vez mais aprofundar as minhas raízes. E isso tem acontecido de forma tão íntima. Eu tô com uma intimidade tão grande com Deus agora, que Deus tem me dado sonhos, revelações à noite enquanto durmo. E esses sonhos e revelações que Deus tem me dado são as mensagens que eu tô gravando. Então, por isso que às vezes eu vejo essas mensagens assim, que a ideia não era nem gravar para YouTube, nada. Mas Deus me mostra as coisas. A intimidade é tão grande que eu oro e peço uma coisa e Deus me dá. E é isso que eu quero passar para vocês nesse momento. Se você se sente fraco na fé, se você está desviado, tenta achar aonde está a sua semente. Um dia você teve um encontro com Deus e se você buscar igual eu, assisti vídeos no YouTube, tudo voltou com vídeos no YouTube, pregação no YouTube. E Deus ali começou a se conectar comigo novamente e minha fé foi dando uma reviravolta, se fortalecendo e eu pude voltar a Deus. E hoje eu digo com toda certeza, é igual aquele hino da harpa, nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou até o fim. Essa é a mensagem que eu tenho hoje, assim, através do meu testemunho. E eu que me falte tudo nessa vida. Eu oro sempre assim, Senhor, que me falte casa, que me falte família, que me falte trabalho, que me falte tudo. Não que tenha faltado. Deus tem suprido tudo. Deus é maravilhoso. Deus, aquilo que eu abandonei quando eu estava no luto, Deus restituiu tudo de novo. E eu estou estudando, estou trabalhando, glória a Deus. Estou fazendo tudo de novo. E agora ainda gravando vídeos para levar a mensagem do Senhor. E eu falo com Deus, Deus, que me falte tudo, mas que não me falte a sua presença. E todo dia eu peço ao Senhor o renovo,
peço perdão às vezes das minhas falhas para Ele consertar e que me faça a imagem e semelhança dele. E eu espero que esse vídeo seja, de certa forma, uma edificação para aqueles que precisam. E se precisarem de mim para oração, para algum conselho, eu tô de braços abertos. Muitas pessoas que assistem meu vídeo, às vezes não tem meu número e consegue, e às vezes me pede oração. Eu tô de braços abertos, porque agora eu sou uma Nicole serva. Eu tô aqui para servir. E o que eu puder fazer para servir a Deus e levar, ser ponte que leva o cansado e o oprimido até a fonte. Eu vou fazer e eu vou ser. Então, se você precisa de um ombro amigo para chorar, um colo, um pedido de oração, alguma ajuda que tiver no meu alcance, eu estou aqui. Porque quando eu precisei, Deus estava e eu quero ser esse canal. E eu tenho orado muito para Deus me dar sempre as palavras certas nos momentos certos. Então, pode ter certeza que se alguma hora a gente tiver de conversar, algum conselho, antes de falar qualquer coisa da minha carne, primeiro eu consulto a Deus. Então, você não tem, e nesse vídeo aqui eu quero dizer que você não tem só uma pessoa mensageira. Aqui nós somos amigos. Eu tô aqui como amiga também, amiga do Senhor e amiga de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês e espero que esse vídeo edifique de certa forma o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.